ele disse, com um olhar desesperado. O quê? Eu perguntei de volta, embora soubesse a resposta. Como posso aprender a namorar? Um homem de 32 anos estava me pedindo um favor. Um homem 16 anos mais jovem que eu. Eu deveria ter recusado. Era perigoso. Mas algo estava mudando desde aquela noite em que um pacote foi entregue por engano. Só desta vez. Foi o que saiu da minha boca. E foi o começo. O jovem vizinho, separado apenas por uma parede, e eu, começamos a cruzar uma linha que não deveríamos ter cruzado. Vou ser pego, mana. A voz dele estava trêmula, mas eu não conseguia parar. Eu, uma mulher divorciada de 48 anos, estava me sentindo mulher novamente. Antes de começar a história, por favor, curta e se inscreva. Curtir e se inscrever me dão uma grande força para produzir vídeos. A história vai começar. Meu nome é Solange Ferreira. Tenho 48 anos. Moro sozinha no apartamento 1500 do 15 grau andar de um prédio antigo no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Divorciei-me há 3 anos, e minha filha, que está na universidade, mora em uma república estudantil. Trabalho como tradutora freelancer e passo o dia inteiro em casa. Minha vida era calma e pacífica. Eu me sentia solitária, mas pensava que já tinha me acostumado. Aquele dia era uma tarde normal. A campainha tocou. Era uma entrega. Peguei a caixa e achei estranho. O destinatário não era eu. Era Matheus Santos, apartamento 1001, o vizinho. Era o lugar onde morava o homem que havia se mudado há cerca de um mês. Eu tinha cruzado com ele algumas vezes no corredor. Ele era alto e magro e sempre usava moletom. Quando eu o cumprimentava, ele apenas curvava a cabeça timidamente. Com a caixa nas mãos, toquei a campainha do vizinho. Ouvi um barulho lá dentro. Algo caindo. Passos rápidos. Só um momento. A voz dele estava nervosa. Passaram-se uns 10 segundos, talvez. A porta se abriu. Naquele momento, minha respiração parou. Ele estava parado, vestindo apenas um roupão de banho. Gotas de água pingavam do cabelo molhado e seu rosto estava vermelho. O roupão não estava bem fechado e pude ver um ombro exposto. Desculpe, ele disse, apressadamente fechando o roupão. Ah, não. A entrega. Veio errada, minha voz também estava tremendo. Eu não sabia onde focar o olhar, então apenas olhei para a caixa. Obrigado. Desculpe, mana, ele disse, pegando a caixa. Nossas mãos se roçaram. Estava quente. A senhora mora no 1500, certo? Eu me mudei há pouco tempo. Prazer em conhecer. Lá. Ele sorriu, parecendo envergonhado. Quando ele sorriu, sua aparência mudou. Sim, prazer em conhecê-lo. Eu respondi brevemente e me virei. Fechei a porta e coloquei a mão no peito. Meu coração estava batendo rápido. Por que isso estava acontecendo? Ele era apenas um vizinho. Eu só o tinha visto tomando banho. Mas ele continuava vindo à minha mente. O cabelo molhado, o ombro úmido, o olhar confuso. Olhei no espelho. Meu rosto também estava vermelho. Controle-se, Solange, eu disse a mim mesma. Naquela noite não consegui dormir. Deitei na cama e olhei para o teto. Ouvi sons vindo da parede. Água correndo, passos. O som dele se movendo. Era estranhamente perturbador saber que ele estava ali, separado apenas por uma parede. Nos 3 anos desde o meu divórcio, isso nunca tinha acontecido. Eu nunca tinha me importado com a presença de ninguém. Ele é só um vizinho, eu repeti. Mas meu coração não se acalmava. Na manhã seguinte, saí para colocar o lixo fora. Cruzei com ele no corredor. Oi, mana. Ele me cumprimentou primeiro. Diferente de ontem, ele estava arrumado. Camisa branca e calças pretas. Parecia que estava indo trabalhar. Oi. Tudo bem? Eu respondi brevemente. Nossos olhares se encontraram. Ele hesitou por um momento. Parecia que ia dizer algo, mas logo curvou a cabeça. O elevador chegou. Entramos juntos. O espaço era apertado. Silêncio. Estava tão quieto que dava para ouvir nossas respirações. Chegamos ao térreo. Ele saiu primeiro. Tenha um bom dia, mana, ele disse, olhando para trás. Você também. Eu observei suas costas. Os ombros dele eram largos. Nos separamos na entrada do prédio. Ele foi para a direita, e eu, para o depósito de lixo. No caminho de volta, fiquei parada por um tempo. O que está acontecendo comigo? Eu me perguntei. Desde aquele dia, comecei a ir para o corredor com frequência. Inventava desculpas, para colocar o lixo, para checar as entregas. Eu queria cruzar com ele, ou não. Eu mesma não sabia. Era uma noite. Eu estava voltando de uma conveniência. Encontrei-o novamente no elevador. Nos encontramos com frequência, ele disse, sorrindo. É verdade, respondi naturalmente desta vez. Enquanto subíamos até o 15 grau andar, ele perguntou. Mora sozinha? Meu coração afundou. Sim. Eu me divorciei. Eu respondi honestamente. Não havia razão para esconder. Ah, ele parou por um momento. Eu também moro sozinho.
Não cozinho muito bem, então sempre como comida de conveniência. Assim sua saúde vai piorar. Saiu naturalmente. Eu sei. Mas não tem jeito. Ele sorriu amargamente. O elevador chegou ao 15 grau andar. Saímos juntos. Paramos em frente às nossas portas. Então, ele começou a dizer, mas parou. De repente as palavras saíram da minha boca. Venha jantar um dia desses. Eu cozinho para você. Eu não sei por que disse isso. Apenas saiu. Os olhos dele se arregalaram. Sério? Sim. De qualquer forma, estou cozinhando para uma pessoa. É melhor cozinhar para duas, eu disse, fingindo indiferença. Obrigado, mana. Ele sorriu amplamente. Fechei a porta e coloquei a mão no peito. O que eu fiz? Eu murmurei. Mas estranhamente, eu estava animada. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Era sábado, às 18 horas. A campainha tocou. Era Mateus. Ele segurava uma garrafa de vinho na mão. Estava vestindo um suéter cinza limpo e jeans. Seu cabelo estava bem arrumado, o que me era estranho. Obrigado pelo convite, ele disse, tirando os sapatos na entrada. Não é nada demais. Entra. Eu o guiei para a sala de estar. Ele olhou ao redor com cuidado. Sua casa é muito organizada. É o que acontece quando se mora sozinha. Fui para a cozinha e tirei a comida que havia preparado. Sopa de feijão, carne de sol acebolada e couve refogada. Eu preparei algo simples, mas com carinho. Senta. Sentamos de frente um para o outro na mesa. Ele abriu o vinho. Saúde. Nossas taças se tocaram. Depois do primeiro gole, minha atenção diminuiu um pouco. Está delicioso, ele disse, pegando uma colher. A expressão dele era sincera. Que bom. Fico feliz que gostou. Durante a refeição, conversamos sobre várias coisas. Ele disse que trabalhava como desenvolvedor em uma empresa de TI. O motivo de ter se mudado para este bairro há um mês era a proximidade do trabalho. Não se sente sozinho morando sozinho? Ele perguntou. No começo, sim. Mas a gente se acostuma. E você, Mateus? Eu também. Eu só me concentrei no trabalho, então não tive tempo de olhar para o lado. Sua voz se tornou um pouco baixa. Meus amigos estão todos namorando e casando, e eu sinto que estou ficando para trás. Por um momento, o olhar dele pareceu solitário. Você ainda é jovem. Não se preocupe, faça as coisas no seu tempo, eu o consolei. 32 anos é jovem? Ele sorriu amargamente. Claro que é. Para mim você é bem mais jovem, eu disse rindo. Ele riu também. Terminamos a refeição e fomos lavar a louça. Mateus se ofereceu para ajudar. Eu seco, ele disse. Obrigado. Ficamos lado a lado na cozinha estreita. Eu lavava e ele secava. Nossas mãos se roçavam naturalmente. Mãos molhadas, calor. Mana, ele me chamou. Eu gostei muito de hoje. Faz tempo que não como comida caseira. A voz dele era sincera. Então venha me visitar de vez em quando. É melhor do que comer sozinho. Eu não sei por que disse isso. Apenas saiu. Sério? Os olhos dele brilharam. Sim. De qualquer forma, estou sozinha. Terminamos de lavar a louça e voltamos para a sala. Sentamos lado a lado no sofá. Bebemos mais um copo de vinho. Eu estava me sentindo bem. Havia muito tempo que eu não passava um tempo assim com alguém. Quando a senhora se divorciou? Ele perguntou com cautela. Há 3 anos. Deve ter sido difícil. No começo, sim. Mas agora estou bem. Na verdade, me sinto mais leve. Não era verdade. Eu estava solitária. Mas eu não queria mostrar isso a ele. Tenho uma filha, mas ela mora na República e não vem muito para casa. Ela está ocupada com a própria vida. Então a senhora está realmente sozinha? Sim, completamente sozinha. O silêncio pairou. Não era um silêncio estranho. Mana, ele me chamou novamente. A senhora se sente solitária, por acaso? Meu coração bateu rápido. Por que ele estava perguntando isso? Às vezes. Mas qual é o problema? Todo mundo vive assim, eu fingi indiferença. Eu também me sinto solitário, ele disse. Tenho 32 anos e nunca namorei de verdade. Só trabalhei. Sua voz estava tremendo. Mesmo assim, você terá muitas oportunidades no futuro. Será? Ele olhou para mim. O olhar dele era sério. O ar ficou pesado. Parecia que ele queria dizer algo, mas estava se contendo. Olhei para o relógio. Eram 22 horas. Acho que já devo ir, ele disse, levantando-se primeiro. Certo. Obrigado por hoje. Eu o acompanhei até a porta. Calçando os sapatos, ele disse. Mana, eu gostei muito de hoje. Passei um tempo muito agradável. Eu também gostei. Era sincero. Posso vir na próxima semana também? Ele perguntou timidamente. Claro. Venha quando quiser. Obrigado. Ele sorriu amplamente. A porta se fechou. Coloquei a mão no peito. Meu coração estava disparado. Olhei no espelho. Meu rosto estava vermelho. Será por causa do vinho ou por causa dele? Naquela noite, fui para a cama, mas não consegui dormir. A voz de Mateus ecoava. Eu também me sinto solitário. Aquelas palavras continuavam voltando.
Na manhã seguinte, saí para colocar o lixo fora. Encontrei Mateus no corredor. Oi, mana. Ele me cumprimentou primeiro. Oi. Dormiu bem? Sim, comi muito bem ontem à noite. Entramos no elevador juntos. Vai trabalhar hoje? Sim. É domingo, mas tenho algo urgente. Que pena. Não tem problema. Dentro do elevador, senti o perfume dele. Era suave e agradável. Chegamos ao térreo. Saímos juntos. Então até mais. Mana. Certo. Vá com cuidado. Olhei para as costas dele. Os ombros pareciam cansados. Desde aquele dia nos encontrávamos com frequência. Parecia coincidência, mas talvez fosse uma coincidência intencional. Nos encontrávamos na conveniência, no elevador, no corredor. Sempre tínhamos conversas curtas. Fui ficando mais à vontade. Era uma quarta-feira à noite. A campainha tocou. Era Mateus. Mana, a senhora já jantou? Ainda não. Então eu peço uma pizza. Vamos comer juntos. Certo. Sentamos na sala esperando a pizza. Ele se recostou confortavelmente no sofá. Estava muito mais à vontade do que antes. Tem muito trabalho estes dias. Um pouco. O prazo do projeto é na próxima semana. Que pena. E o seu trabalho de tradução, mana? Eu também estou ocupada. Os prazos estão apertados. Conversamos sobre nossas vidas ocupadas. As dificuldades, as coisas engraçadas. A pizza chegou. Comemos juntos e bebemos cerveja. Mana, não tem problema eu vir com tanta frequência, certo? Ele perguntou. Não, eu gosto. É muito melhor do que ficar sozinha. Era sincero. Eu sentia que a casa ficava mais quente toda vez que ele vinha. Que bom. Ele parecia aliviado. Por quê? Na verdade, eu estava preocupado que a senhora se sentisse incomodada. Por que eu me incomodaria? Somos só vizinhos. Embora eu dissesse isso, meu coração estava batendo. A noite avançou. O relógio marcava meia-noite. Eu já vou, ele disse, levantando-se. Eu o acompanhei até a porta. Prestes a calçar os sapatos, ele olhou para trás. Mana, a senhora está livre no próximo sábado? Por quê? Quer ir ao cinema comigo? Parece que lançou um filme interessante. Meu coração afundou. Cinema? Sim. A senhora também só fica em casa. Acho que seria bom sair um pouco, o olhar dele estava cheio de esperança. Sim, claro. A resposta saiu. Sério? Sim. Obrigado. Ele sorriu amplamente. A porta se fechou. Coloquei a mão no peito. Meu coração estava batendo como louco. O que é isso? É só ir ao cinema com um vizinho. Mas por que estou tão animada? Olhei no espelho. Um sorriso estava estampado no meu rosto. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Naquela noite não consegui dormir. Eu mal podia esperar pelo sábado. O sábado chegou. Fiquei revirando meu guarda-roupa desde a manhã. Eu não sabia o que vestir. Parecia que eu estava me arrumando demais para ir ao cinema. No final, escolhi um suéter confortável e jeans. Olhei no espelho. Passei um pouco mais de maquiagem. Também passei batom. O que você está fazendo, Solange? Eu murmurei para mim mesma. Eram 14 horas, a hora combinada. A campainha tocou. Era Mateus. Casaco preto e jeans. Ele estava arrumado. Vamos? Fomos a pé até o cinema. O clima estava bom. Caminhar lado a lado era natural. O filme era um romance. Uma história de amor entre um homem e uma mulher com uma grande diferença de idade. No escuro, assistia ao filme. Às vezes sentia o olhar de Mateus. Parecia que ele estava olhando para mim, e não para a tela. O filme acabou. E saímos. Quer tomar um café? Mateus perguntou. Claro. Entramos em uma cafeteria próxima. Sentamos perto da janela. O que achou do filme? Ele perguntou. Gostei. E você, Mateus? Eu também, mas... Ele parou. Achei estranho que pessoas com diferença de idade pudessem se apaixonar. Meu coração acelerou. É só um filme, né? A realidade é diferente, eu disse, rindo. Será? Ele olhou diretamente para mim. O olhar dele era sério. O silêncio pairou. Parecia que ele queria dizer algo. Mana, eu tenho algo a dizer. Sua voz estava trêmula. Oque, aqui não é o melhor lugar. Podemos conversar em casa? Meu coração afundou. Claro. Voltamos para casa. Entramos no elevador juntos. No silêncio só se ouvia o som do meu coração batendo. Chegamos ao 15 grau andar. Vamos para sua casa, mana. Ele disse. Abri a porta. Entramos juntos. Sentamos no sofá da sala. Mateus sentou de frente para mim. Ele hesitou por um longo tempo antes de abrir a boca. Mana, isso é embaraçoso, mas... Pode falar. Tenho 32 anos e nunca namorei de verdade. Minha respiração parou. Eu só me dediquei ao trabalho. Então não sei como tratar uma mulher. Como expressar meus sentimentos. O rosto dele ficou vermelho. Eu também não tenho muita experiência. Namorei 2 vezes, mas não durou muito. Fui muito desajeitado. Sua voz foi ficando cada vez mais baixa. Vejo meus colegas namorando e casando.
e sinto que estou ficando para trás. Meu coração doeu. Eu simplesmente não tenho confiança. Fico paralisado na frente de uma mulher. Ele curvou a cabeça. Mateus. Ele levantou a cabeça e olhou para mim. Com a Amana é diferente. Eu me sinto à vontade. Não fico nervoso. Sinto que a senhora vai me entender, mesmo se eu for desajeitado. Meu coração batia rápido. Então, ele respirou fundo. A Amana poderia me ensinar. O quê? Eu perguntei, mesmo sabendo a resposta. Como devo namorar? Como devo tratar uma mulher? O olhar dele era desesperado. Mateus, minhas palavras falharam. Por favor, Mana. Eu não posso pedir isso para mais ninguém. Só a senhora pode me ajudar. Era uma proposta perigosa. Eu sabia disso. Mas ao ver o olhar dele, eu não consegui recusar. Mateus, eu também estou divorciada há muito tempo. Não sei se vou conseguir te ensinar direito. Tudo bem. Se for a Mana, está tudo bem. E isso é perigoso. Pode estragar nossa relação. Eu sei. Mas eu confio na Mana. A sinceridade era palpável. Pensei por um longo tempo. Minha mente estava confusa. Mas ao mesmo tempo, algo estava se agitando dentro de mim. Eu estava solitária. Eu também precisava de alguém. E para ser sincera, eu gostava do Mateus. Só desta vez saiu da minha boca. Sério? Os olhos dele se arregalaram. Sim. Mas tem uma condição. Diga. Isso é só para te ajudar. Nada mais. Entendeu? Sim, entendi. Ele assentiu. Mas meu coração estava batendo. Isso seria realmente apenas para ajudar? Eu mesma não tinha certeza. Então, quando começamos? Ele perguntou timidamente. Venha amanhã, domingo à noite. Obrigado, Mana. Ele se levantou. Eu o acompanhei até a porta. No batente, ele olhou para trás. Obrigado. Vamos com calma, tá? Não se sinta pressionada. A porta se fechou. Fiquei sozinha. Sentei no sofá. O que eu fiz? Eu murmurei. Mas estranhamente eu não me arrependia. Pelo contrário, meu coração estava batendo. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Olhei no espelho. Meu rosto estava vermelho. Naquela noite não consegui dormir. Eu estava com medo e animada para o dia seguinte. Eu não sabia se isso seria realmente apenas para ajudar, ou se algo que estava adormecido dentro de mim estava acordando. Olhei para fora. As estrelas brilhavam no céu noturno. O que aconteceria amanhã? Eram 19 horas de domingo. Eu estava nervosa o dia todo. Tentei trabalhar na tradução, mas não conseguia me concentrar. Não sei quantas vezes olhei no espelho. Prendi e soltei o cabelo várias vezes. É só para ajudar. Não é nada mais, eu repeti para mim mesma. Mas meu coração continuava batendo. A campainha tocou. Respirei fundo e abri a porta. Mateus estava parado ali. Ele segurava uma garrafa de vinho. É para acalmar os nervos, ele disse timidamente. Entra. Eu o guiei para a sala. Mateus parecia mais nervoso do que o normal. As mãos dele estavam tremendo. Senta. Sentamos lado a lado no sofá. Eu abri o vinho. Ofereci-lhe um copo. Bebe. Para relaxar. Obrigado. Bebemos um gole juntos. O silêncio pairou. Um silêncio estranho. Mateus. Sim, Mana. Não fique tão nervoso. Vamos com calma. Sim. A voz dele estava trêmula. Bebemos mais um pouco de vinho. A atmosfera começou a se acalmar. Então vamos começar? Eu tomei a iniciativa. Sim. Mateus assentiu. Vamos começar pelo básico. O beijo. O rosto de Mateus ficou vermelho com a menção. Eu já beijei, mas não sou muito bom. A resposta foi honesta. Tudo bem. Eu te ensino devagar. Aproximei-me um pouco mais. Meu coração batia rápido. Eu também estava nervosa. Fecha os olhos. Sim. Mateus fechou os olhos. Seus cílios tremiam. Aproximei-me dele lentamente. Minha mão envolveu o rosto dele. Estava quente. Prendi a respiração. E meus lábios tocaram os dele. Foi suave. O corpo de Mateus estremeceu. Eu senti o nervosismo dele. Foi um beijo rápido. Me afastei. É assim que se faz. Mateus abriu os olhos. O olhar dele estava confuso. Quer tentar de novo? Desta vez foi um pouco mais longo. Os lábios de Mateus reagiram um pouco. Ele estava desajeitado, mas estava acompanhando. Me afastei. Eu o olhei, respirando fundo. Você está indo bem. Sério? Sim. Devagar, não precisa ter pressa. O terceiro beijo. Desta vez, Mateus foi um pouco mais ativo. Ele colocou a mão na minha cintura, com cuidado. O beijo ficou mais longo. Eu estava me deixando levar sem perceber. Os lábios dele estavam ficando melhores. Ele estava aprendendo. Depois de um longo tempo, nos separamos. Estávamos ofegantes. Mana, Mateus me chamou. A voz dele estava rouca. É estranho. O quê? Meu coração está batendo muito forte. A sinceridade estava na voz. Tudo bem, é normal. Mas meu coração também estava batendo. Por hoje é só. Sim. É bom ir devagar. Não pode fazer tudo de uma vez. Na verdade, eu também estava confusa.
Sentia que não deveria ir além. Certo. Mateus assentiu. Ele parecia desapontado, mas compreendeu. Quando será a próxima vez? Venha na próxima semana. Sim. Mateus se levantou. Eu o acompanhei até a porta. Mana. Ele olhou para trás na soleira. Muito obrigado por hoje. Vai com calma. Não se preocupe. A porta se fechou. Fiquei sozinha. Sentei no sofá. Minhas mãos tremiam. Levei a mão aos lábios. Ainda sentia o toque dele. O que é isso? Eu murmurei. Eu pensei que seria apenas para ensinar, que eu conseguiria fazer isso sem emoção, mas não era. Meu coração estava batendo. Meu rosto estava quente. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Seria desejo? Ou apenas solidão? Eu não sabia, mas uma coisa era certa. Isso era perigoso. Olhei no espelho. Meu rosto estava vermelho. 48 anos. Divorciada. Beijando um homem 16 anos mais jovem. Controle-se, Solange, eu disse, mas meu coração não se acalmava. Naquela noite, só consegui pensar no Mateus até adormecer. Os lábios trêmulos dele, o toque cuidadoso, o olhar confuso. Eu me lembrava de tudo claramente. Olhei para fora. A luz da casa ao lado estava acesa. Será que Mateus também não conseguia dormir? Fechei os olhos. Eu estava ansiosa pela próxima semana, mas ao mesmo tempo estava com medo. Eu não sabia para onde essa emoção nos levaria. Uma semana se passou. Mateus não veio. Eu também não o chamei. Mas aquele beijo voltava à minha mente todas as noites. O toque dos lábios, o toque trêmulo dele. Eu pensava nisso sempre antes de dormir. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava deitada na cama quando a campainha tocou. Olhei no relógio. 22 horas. Quem seria? Abri a porta. Era Mateus. Ele estava diferente do normal. O olhar dele estava diferente. Mana, entra. Ele entrou na sala. Ficou em pé, sem se sentar no sofá. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Mana, ele mordeu o lábio. Eu pensei nisso a semana toda. Meu coração acelerou. Desde aquele dia, eu não consigo dormir. Não consigo me concentrar no trabalho. Sua voz estava baixa. Mateus. Mana, me ensina o próximo passo. Minha respiração parou. Mateus, dissemos que iríamos devagar. Eu sei. Mas eu não aguento. Ele deu um passo em minha direção. Por favor, mana. O olhar dele era desesperado. Não devemos fazer isso, eu disse. Mas minha voz também estava tremendo. A mana também quer. Ele deu mais um passo em minha direção. Eu sinto. A mana também está pensando em mim. Meu coração afundou. Era verdade. Eu não podia negar. Mateus. Mana. Ele pegou minha mão. Estava quente. Eu não consegui resistir. Tudo bem. Mas temos que ir devagar. Sentamos lado a lado no sofá. Desta vez eu me aproximei primeiro. Eu o beijei. Foi muito mais longo e profundo do que antes. A mão de Mateus envolveu minha cintura. Mais confiante do que antes. Minhas mãos envolveram o pescoço dele. O beijo se aprofundou. Mateus me deitou no sofá. Ele ficou sobre mim. Eu estava ofegante. Mana. Ele beijou meu pescoço. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Mateus. Eu o chamei. O tratamento formal havia desaparecido. A mão dele acariciou minhas costas. Lentamente desceu. Podemos fazer isso? Ele perguntou. Eu assenti. Eu não era mais a professora. Eu era apenas uma mulher. Uma mulher solitária. Quanto tempo se passou? Apenas nossas respirações preenchiam a sala. Nossas roupas estavam desarrumadas. Meu cabelo estava bagunçado, mas o último limite foi mantido. Por hoje é só, eu disse. Mateus parou. Ele parecia desapontado, mas assentiu. Tudo bem. Arrumamos nossas roupas. Respiramos fundo e sentamos novamente. Silêncio. Mana, eu sou estranho. Por que eu só me sinto atraído pela Mana? Meu coração bateu. Oque, as mulheres da minha idade não se interessam por mim. E eu também não me interesso por elas. Ele olhou para mim. Mas a Mana é diferente. Eu penso na senhora o tempo todo. Quero te ver e te tocar. Sua voz estava trêmula. Mateus, você é estranho? Temos 16 anos de diferença. Não é, eu segurei a mão dele. Não é estranho. Estávamos apenas solitários. Será que era só isso? O olhar dele era sério. Eu não conseguia responder. Será que era só solidão? Ou era outro sentimento? Vamos pensar nisso devagar. Sim. Mateus se levantou. Eu já vou. Eu o acompanhei até a porta. Mana. Ele se virou na porta. Obrigado por hoje. Vá devagar. Não se apresse. Sim, mana. Ele sorriu. Era um sorriso diferente de antes. Mais relaxado e natural. A porta se fechou. Olhei no espelho. Meu rosto parecia diferente. Estava mais vivo. Meus olhos brilhavam. 48 anos. Mas naquele momento, eu parecia muito mais jovem. Sentei no sofá. Ainda sentia o calor dele. Levei a mão aos lábios. O que eu estou fazendo? Eu murmurei. Eu disse que era para ensinar.
que era só para ajudar, mas não era. Eu também estava me apaixonando, completamente. Olhei para o celular. Havia uma mensagem da minha filha. Mãe, tudo bem? Vou para casa na próxima semana. Meu coração gelou. Se minha filha viesse, e Mateus? Ficou complicado. Olhei para fora. A luz da casa ao lado estava acesa. O que será que Mateus estava pensando agora? Fechei os olhos. Para onde essa relação iria? Começou de forma simples, apenas para ajudar, mas agora não era mais. Nós dois sabíamos que na próxima vez nós cruzaríamos o último limite, e eu estava com medo e animada. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Eu sentia o toque dele em todo o meu corpo. As mãos, os lábios, a respiração. Eu me lembrava de tudo claramente. Solange, você está em apuros, eu disse a mim mesma. Mas eu não conseguia parar. Eu já tinha ido longe demais. 2 horas da manhã. Ouvi o som de água correndo da casa ao lado. Será que Mateus também estava acordado? Eu ri. Nós éramos tão bobos, separados apenas por uma parede, pensando um no outro e sem conseguir dormir. Mas eu não odiava esse tempo bobo. Pelo contrário, eu me sentia viva. Era uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Fechei os olhos. Eu o veria novamente amanhã? Ou deveria dar um tempo? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Não havia como voltar atrás. 3 dias se passaram. Mateus não veio. Eu também não liguei. Acho que precisávamos de um tempo. Mas eu continuava pensando nisso, em todos os momentos daquela noite. Era uma terça-feira à noite. Eu estava trabalhando na tradução. Não conseguia me concentrar. A campainha tocou. Meu coração disparou. Eu sabia quem era. Abri a porta. Era Mateus. Ele não disse nada. Apenas o olhar dele dizia tudo. Entra. A porta da frente se fechou. Ficamos em pé na sala. Mana. Hoje. Ele parou. Eu sabia. Eu também sabia que hoje seria diferente. Não precisávamos de mais palavras. Nos aproximamos. Nos beijamos. Foi profundo e urgente. Mateus me pegou nos braços. Fomos para o quarto. Ele me colocou na cama com cuidado. Você tem certeza? Ele perguntou pela última vez. Sim, tenho certeza. Não havia mais hesitação. Apaguei a luz. No escuro, só se ouvia a nossa respiração. Lentamente, o tempo passou. Naquela noite, cruzamos o último limite. O amanhecer chegou. Quando abri os olhos, Mateus estava ao meu lado. Ele estava dormindo profundamente. O rosto dele estava tranquilo, parecia em paz. Eu o observei sem me mover. Era estranho. Eu não me arrependia. A culpa era menor do que eu esperava. Pelo contrário, eu me sentia em paz. Era uma calma que eu não sentia há muito tempo. Mateus abriu os olhos. Mana, dormiu bem? Sim. E você? Nós sorrimos um para o outro. Não era estranho. Era natural. Está com fome? Eu perguntei. Sim. Eu gosto de tudo que a Mana faz. Levantei e fui para a cozinha. Peguei os ovos e tostei o pão. Preparei café. Mateus me abraçou por trás. Mana, obrigado por me aceitar. Meu coração se aqueceu. Eu também te agradeço por me fazer sentir mulher de novo. Era sincero. Tomamos café da manhã juntos. A luz do sol entrava pela janela. Era uma manhã normal, mas especial. Minha filha vem na próxima semana, eu disse. Então eu tenho que ter cuidado. Sim, não venha por enquanto. Tudo bem. Mateus assentiu. Mana, o que somos nós? Meu coração disparou. O que somos? Apenas. Minhas palavras falharam. Namorados ou apenas um relacionamento para aliviar a solidão? Eu não sabia. Vamos pensar nisso devagar. Não precisamos decidir com pressa. Sim. Mateus se levantou. Eu já vou. Preciso me preparar para o trabalho. Certo. Eu o acompanhei até a porta. Mana, a noite passada foi muito boa. Meu rosto ficou vermelho. Para mim também. A porta se fechou. Fiquei sozinha. Olhei no espelho. Meu rosto estava radiante, cheio de vida. 48 anos. Mas naquele momento, eu parecia muito mais jovem. Sentei no sofá. Ainda sentia o calor dele. Levei a mão aos lábios. O que eu estou fazendo? Eu murmurei. Eu disse que era para ensinar, que era só para ajudar, mas não era. Eu também estava me envolvendo, completamente. Olhei para o celular. Havia uma mensagem da minha amiga Regina. Solange, seu rosto está muito bom ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Meu coração gelou. Estava visível. Não, é só que o trabalho está indo bem, eu respondi com uma mentira. Olhei para fora. O céu estava claro, mas meu coração estava confuso. Para onde essa relação iria? Teríamos um futuro. 16 anos de diferença. Vizinhos, segredo. Tudo era instável, mas estranhamente, eu não me arrependia. Pelo contrário, eu era grata por Mateus ter entrado na minha vida, por me fazer sentir animada, viva
e por me fazer sentir mulher de novo. Alguns dias depois, minha filha chegou. Mãe, oi. Eu a abracei. Seu rosto está bom, mãe. Aconteceu algo de bom? Minha filha também percebeu. Não. É só que o trabalho está indo bem. Eu repeti a mesma mentira. Jantei com minha filha. Vimos um filme. Era um tempo normal. Mas eu continuava pensando no Mateus. Estaria ele na casa ao lado agora? Ou teria saído? Chegou a noite. Minha filha dormiu na minha cama. Eu deitei no sofá da sala. Não consegui dormir. Ouvi sons vindo da parede. Era Mateus se movendo. Ele também não conseguia dormir. Eu sorri. Devíamos estar pensando um no outro, separados apenas por uma parede. Meu celular vibrou. Era Mateus. Mana, está dormindo? Não. E você? Eu também não. Sinto sua falta. Meu coração bateu. Eu também. Quando sua filha vai embora? Até o final desta semana? Então podemos nos ver depois? Sim, vou esperar. Terminei a mensagem. Segurei o celular no peito. Isso era amor? Ou apenas solidão? Eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Eu não conseguia mais imaginar a vida sem ele. Em algum momento, ele se tornou parte da minha rotina. Acordava pensando nele, e era a última coisa que pensava antes de dormir. Eu sabia que era perigoso, que não duraria muito. Mas naquele momento eu estava feliz. E isso era o suficiente. Fechei os olhos. O rosto de Mateus surgiu na minha mente. O sorriso suave, o toque quente, o olhar sincero. Tudo estava gravado em mim. Obrigado, Mateus. Eu sussurrei baixinho. Por me fazer viver de novo. As estrelas brilhavam lá fora. A noite estava avançando. Uma semana se passou depois que minha filha foi embora. Mateus vinha com frequência. 3 ou 4 vezes por semana, às vezes todos os dias. Jantávamos juntos, víamos filmes, conversávamos e passávamos a noite juntos. De repente, isso se tornou nossa rotina. Era uma quinta-feira à noite. Mateus estava preparando o jantar. Mana, experimenta para ver se está bom. Ficamos lado a lado na cozinha. Era natural. Peguei uma colher e experimentei o ensopado. Está perfeito. Sério? Mateus sorriu amplamente. Sentamos de frente um para o outro na mesa. Bom apetite, dissemos juntos. Comemos, conversando sobre o dia. O que aconteceu na empresa. Frases engraçadas que encontrei na tradução. Coisas triviais. Parecíamos um casal. Ou éramos. Eu ainda não tinha certeza. Lavamos a louça juntos. Eu lavava, e Mateus secava. Uma sincronia perfeita. Mana, não podemos ficar juntos todos os dias assim? Meu coração acelerou. O que você está dizendo? Não podemos morar juntos? Minha respiração parou. Mateus, é sério? Não me importo com a diferença de idade. O olhar dele era sério. Somos muito diferentes. 16 anos de diferença. O que importa? Se formos felizes é o que conta. A voz dele era pura. Vamos pensar nisso devagar. Agora não posso, eu não consegui dizer mais nada. Mateus pegou minha mão. Tudo bem. Eu espero. Era um sábado à tarde. Eu estava indo para a conveniência. Encontrei a vizinha da frente. Nossa, a senhora mora no 1500, não é? Shim, olá. O rapaz da casa ao lado tem entrado e saído com frequência, não é? Meu coração gelou. Ah, ele vem jantar às vezes. Como moro sozinha, ele me faz companhia, eu menti sorrindo. Ai, que bom. Hoje em dia é raro encontrar alguém assim. Sim. Eu saí apressadamente. Voltei para casa e respirei fundo. Era questão de tempo até sermos descobertos. Era domingo à tarde. Minha amiga Regina me ligou. Solange, você está livre hoje? Quer ir a uma cafeteria? Sim, claro. Nos encontramos na cafeteria. O rosto de Regina estava sério. Solange, você está estranha ultimamente. Meu coração acelerou. O quê? Seu rosto está muito bom. Parece que você está escondendo algo. Que bobagem. É só o trabalho que está indo bem. A mentira se tornou natural. Sério? Não me diga que você está namorando? Minha respiração parou. Não. Que ideia. É estranho. Definitivamente tem algo. Regina me olhou com desconfiança. Sério, não tem nada. Tudo bem então. Mas tome cuidado. Você se divorciou há pouco tempo. Cuidado com homens estranhos. Eu sei. Não se preocupe. Voltei para casa. Sentei no sofá. Será que Regina tinha percebido? Eu estava preocupada. Meu celular tocou. Era Mateus. Mana, quer jantar comigo? Mateus, temos que ter cuidado. O que houve? Acho que os vizinhos estão percebendo. Minha amiga também está desconfiada. Então é melhor não nos vermos por um tempo? Meu coração doeu. Não, só vamos ter mais cuidado. Tudo bem, eu vou ter cuidado. Era uma terça-feira à noite. Mateus veio em silêncio. Ele estava mais cauteloso do que o normal. Mana, está tudo bem? Sim. Por quê? Seu rosto parece preocupado. Desculpe. Estou preocupada. Sentamos lado a lado no sofá.
Mana, devemos parar? Mateus perguntou. Meu coração parou. O quê? Acho que a senhora está sofrendo. Está preocupada por minha causa. Meus olhos encheram de lágrimas. Não. Mateus, eu não quero. Eu preciso de você. Eu não quero parar. Era sincero. Eu também. Eu não posso ficar sem a Mana. Nós nos abraçamos. Vamos ter cuidado. Só precisamos ser mais cuidadosos. Sim. Mas a ansiedade persistia. Era uma sexta-feira à noite. Eu estava descendo de elevador quando a porta abriu no 10º andar. Era Regina. Nossa Zolange. Regina, onde você vai? Convenção. Quer vir comigo? Claro. Fomos juntas à conveniência. No caminho de volta, no corredor do 15º andar, cruzamos com Mateus. Meu coração disparou. Oi, Mateus nos cumprimentou. Oi, Regina respondeu. E olhou para o meu rosto. Entramos em nossas casas. Assim que fechei a porta, minhas pernas ficaram bambas. Regina deve ter percebido algo. 30 minutos depois, meu celular tocou. Era Regina. Zolange, aquele rapaz é o que mora no 1001? Sim. Você acha? O silêncio pairou. Não, é só um vizinho. Sério? Sim. Só jantamos juntos de vez em quando. Solange, tome cuidado. Ele é muito mais jovem, e vocês são vizinhos. Pode ficar complicado. Eu sei. Não se preocupe. Desliguei o telefone. Meu coração estava apertado. Olhei para fora. Estava começando a chover. Mandei uma mensagem para Mateus. A Regina percebeu algo. A resposta veio imediatamente. O que vamos fazer? Não sei. Vamos ter cuidado. Sim, mana. Eu te amo. Foi a primeira vez que ele disse isso. Eu chorei. Eu também. Eu respondi. Deitei na cama. Ouvi o som da chuva. Até quando essa relação poderia durar? Será que era certo ter que esconder tudo? Mateus queria que fosse público, mas eu estava com medo, do olhar das pessoas, dos cochichos. Fechei os olhos. Por que é tão difícil amar? Não havia resposta. As estrelas brilhavam lá fora, mas meu coração estava em trevas. Era um sábado à tarde. Mateus estava na minha casa. Estávamos assistindo a um filme no sofá. A cabeça dele estava apoiada no meu ombro. Era um momento de paz. De repente, a campainha tocou. Nós dois congelamos. Quem é? Eu sussurrei. A campainha tocou novamente. Solange, sou eu. Abre a porta. Era Regina. Eu entrei em pânico. Olhei para Mateus. Ele também parecia chocado. Vai para o banheiro, eu disse apressadamente. Mateus se levantou e correu para o banheiro. Chutei os chinelos dele para debaixo do sofá. Havia 2 copos na mesa. Peguei um rapidamente e o escondi. Respirei fundo. Abri a porta. Por que demorou tanto para abrir? Regina perguntou, com um olhar desconfiado. Ah, eu estava no banheiro. Eu menti. Posso entrar? Sim, claro. Regina entrou na sala. Os olhos dela inspecionavam o lugar. Sentamos no sofá. Eu sentei ao lado dela. Meu coração estava disparado. Mateus estava escondido no banheiro. Solange, você está muito estranha ultimamente. Oquê? Seu rosto e seu humor. Definitivamente tem algo. Eu juro que não tem nada. Tudo bem. O olhar de Regina se dirigiu para a mesa. Havia um copo. Você estava tomando chá sozinha? Mas por que o copo está molhado? Parece que acabou de ser lavado. Meu coração gelou. Ah, eu estava bebendo água e acabei de lavar. Entendi. Regina se levantou. Foi para a cozinha. Vou beber um pouco de água. Na pia da cozinha havia 2 copos. Regina viu? Solange, você recebeu visita? A voz dela estava tensa. Não. Por que as 2 xícaras? Ah, eu usei de manhã, mas ainda estão molhadas. Regina voltou para a sala. Solange, tem alguém na sua casa agora? Que ideia! Não tem ninguém. Sério? Os olhos de Regina se dirigiram para o banheiro. Por que a porta do banheiro está fechada? Se você está sozinha. Meu coração parou. Ah, é só um hábito. Regina começou a andar em direção ao banheiro. Regina! Eu a chamei apressadamente. Por que você veio hoje? Algum problema urgente? Eu mudei de assunto. Ah, é verdade. Eu quase esqueci. Regina parou. Voltou para o sofá. Meu coração relaxou um pouco. Tenho um encontro de ex-alunos na próxima semana. Quer ir comigo? Encontro de ex-alunos? Não sei. Vou pensar. Você tem que ir. Você só fica em casa ultimamente. Passaram-se 30 minutos. Foi um tempo de inferno. Eu tive que conversar com Regina, enquanto estava preocupada com o Mateus no banheiro. Eu já vou. Você tem que ir ao encontro, hein? Yuzai. Acompanhei Regina até a porta. A porta se fechou. Minhas pernas ficaram moles. Abri a porta do banheiro. Mateus estava sentado na tampa do vaso. Seu rosto estava pálido. Me desculpa, eu disse. Não tem problema. Eu estou bem. Mateus se levantou. Fomos para a sala. Sentamos no sofá. Mana, agora temos que ter muito cuidado. Sim.
Quase fomos pegos. Eu sei. O silêncio pairou. Mana. Será que podemos continuar assim? Mateus perguntou. O que você quer dizer? Ter que nos esconder. Viver com essa ansiedade. Meu coração estava apertado. Mas não temos escolha. Não podemos revelar. Não podemos tornar isso público. Mana, eu quero andar com a senhora abertamente, sem me esconder. O olhar dele era desesperado. Você sabe como o mundo nos veria? 16 anos de diferença, vizinhos, mesmo assim. Eu preciso de tempo. Apenas me dê um pouco mais de tempo. Tudo bem. Mateus assentiu. Mas seu rosto estava sombrio. É melhor você ir agora. Regina está desconfiada. Sim. Mateus se levantou. Eu o acompanhei até a porta. Antes de abrir a porta, olhei pelo corredor. Não havia ninguém. Vá com cuidado. Sim, Mana também. Mateus saiu. Fechei a porta. Sentei no sofá. Foi muito perigoso hoje. Se Regina tivesse desconfiado um pouco mais. Se ela tivesse aberto a porta do banheiro. Só de pensar nisso eu me sentia tonta. Meu celular tocou. Era Regina. Solange, estou em frente à sua casa agora. Sim. Por quê? Quando você abriu a porta, ouvi um barulho de porta fechando na casa ao lado. Era o rapaz do 1001? Minha respiração parou. Não. Deve ser outra casa. Tenho certeza. Sério? Sim, com certeza. Tudo bem então. Eu devo estar desconfiando demais. Desculpa. Não tem problema. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Será que Regina sabia? Ou era só desconfiança? Olhei para fora. A escuridão estava caindo. Mandei uma mensagem para Mateus. Regina ouviu eu saindo. A resposta veio. O que vamos fazer? Não sei. Não vamos nos ver por um tempo. Tudo bem. Mas, Mana, vou sentir sua falta. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu também. Mas é o melhor. Sim. Eu sei. Eu larguei o celular. Deitei na cama. Olhei para o teto. Eu conseguiria manter essa relação? Se eu tivesse que me esconder para sempre, valeria a pena? Mateus queria que fosse público, mas eu estava com medo. Do olhar das pessoas, dos cochichos. Fechei os olhos. Por que é tão difícil amar? Não havia resposta. As estrelas brilhavam lá fora, mas meu coração estava em trevas. 2 semanas se passaram. Eu não vi Mateus. Apenas trocamos mensagens. Sinto sua falta. Eu também. Conversas curtas. Eu ouvia os sons da casa ao lado todas as noites. Ele estava lá, separado apenas por uma parede, mas não podíamos nos ver. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava jantando sozinha. A casa estava quieta como antes, mas agora estava muito silenciosa. Eu sentia falta do Mateus. Meu celular tocou. Era Mateus. Mana, eu tenho que te falar algo. Podemos nos encontrar? Onda? No terraço. Por favor. Meu coração acelerou. Tudo bem. Fui para o terraço. Mateus já estava lá. Era a primeira vez que o vi em 2 semanas. Ele parecia magro. Mana, senti sua falta. Eu também. O silêncio pairou. Mana, eu tomei uma decisão. O quê? Recebi uma proposta de transferência para Salvador da empresa. Meu coração gelou. Salvador? Sim, é uma boa oportunidade. Promoção também. E então? Eu vou. Minha respiração parou. Quando? Na próxima semana. Foi muito rápido. Não podemos continuar assim. Tendo que nos esconder, sem poder nos ver, sua voz estava trêmula. Então eu decidi ir embora. A menos que a Mana venha comigo. Meu coração parou. Mateus, você. Mana, venha para Salvador comigo. Vamos recomeçar lá. Como isso é possível? Meu trabalho, minha filha. Tudo. Jogue tudo para o alto e venha comigo. O olhar dele era desesperado. Eu hesitei por um longo tempo. Minha mente estava confusa. Mateus, minhas palavras falharam. A Mana sabe. Se ficarmos aqui, nosso relacionamento não vai durar. Seremos descobertos. Teremos que ouvir os cochichos das pessoas. Yosai. Então vamos. Vamos recomeçar. Meus olhos encheram de lágrimas. Me dê um tempo para pensar. Até a próxima semana. Preciso de uma resposta até lá. Tudo bem. Mateus pegou minha mão. Mana, eu te amo. De verdade, eu também te amo. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu iria com Mateus ou ficaria aqui? Minha mente estava confusa. Minha filha me veio à mente. Minha vida aqui. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia imaginar a vida sem Mateus. No dia seguinte encontrei minha amiga Regina. Regina, se o homem que você ama te pedisse para ir embora com ele, o que você faria? Por que a pergunta? Só curiosidade. Regina olhou para mim. Solange, você está realmente namorando alguém, não está? Eu não respondi. Você está. Quem é? Não posso dizer. Por quê? É mais velho? Ou casado? Não. É complicado.
Regina pegou minha mão. Solange, o que importa é a sua felicidade. Não importa a idade ou o que for. Eu chorei. Obrigada. Se você o ama, vá, não se arrependa. Voltei para casa. Olhei para fora. A luz da casa ao lado estava acesa. Será que Mateus também estava pensando? Uma semana se passou. O dia da decisão chegou. Mandei uma mensagem para Mateus. Me encontra no terraço. Esperei por ele. Ele subiu logo. Mana, decide. Eu assenti. Eu vou ficar aqui. O rosto de Mateus endureceu. Por quê? Me desculpa. Eu não estou pronta. Minha filha, minha vida aqui. Lágrimas escorreram. E para ser honesta, estou com medo. Se vai dar certo em Salvador. Se seremos realmente felizes. Mateus curvou a cabeça. Tudo bem. Me desculpa, mana. Eu te amo, Mateus. Eu também. Eu respeito sua decisão. O silêncio pairou. Então eu vou. Salvador. Sim. Seja feliz, mana. Você também. Mateus se virou. Mateus, obrigado. Por me fazer viver de novo. Mateus olhou para trás. Ele estava chorando. Eu também agradeço. Fui feliz por ter conhecido a mana. Ele se foi. Fiquei sozinha. Olhei para o céu. As estrelas brilhavam. Uma semana depois, a casa ao lado estava vazia. Mateus tinha partido. Andei pelo corredor vazio. Parei em frente ao 1001. A porta estava fechada. Meu coração doía. Voltei para casa. Olhei no espelho. Meu rosto ainda estava cheio de vida. Era um presente do Mateus. Olhei para fora. Uma nova estação estava chegando. Meu celular tocou. Era Mateus. Mana, cheguei em Salvador. Que bom que chegou bem. Sim. Sinto sua falta, mana. Eu também. Posso te ligar de vez em quando? Claro, mana. Será que um dia nos encontraremos de novo? Meu coração disparou. Não sei. Talvez. Eu vou esperar. Eu desliguei. Olhei para fora. A primavera estava chegando. O tempo com Mateus tinha acabado, mas o que ele me deu ficou. Sentir-me viva novamente. A capacidade de amar de novo. A capacidade de brilhar como mulher de novo. 48 anos. Divorciada. Mas eu não desistiria. Do amor, da vida, de mim mesma. Olhei no espelho. Eu estava sorrindo. Obrigado, Mateus, por ter vindo para a minha vida. Foi breve, mas aquele tempo ficará comigo para sempre. Abri a janela. O vento da primavera entrava. Era um novo começo.